Bom dia, senhores. E aí, tudo bem? Professor Marcelo Barreto de História, vindo aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre as doutrinas sociais do século XIX. Isso mesmo, doutrinas, não é isso? Muita gente fala, o cara está te doutrinando. O que significa isso, né, velho? Porque, de certa forma, muitas ideias, muitas teorias que foram criadas acabaram se tornando bases inspiradoras de muitos pensadores, como nós, por exemplo, professores. Somos inspirados por teóricos, por pensadores, filósofos, economistas, que nós estudamos, que nós lemos, e que às vezes formam um pouco da nossa mentalidade e também contribuem para o discurso que nós defendemos. Pois é, muitas dessas doutrinas, muitas dessas ideologias, elas surgiram e ganharam força no século XIX. E depois delas surgirem e ganharem força, o mundo se transformou. Por que o mundo se transformou, professor? Porque essas doutrinas passaram a encabeçar lutas de movimentos operários, passaram a identificar movimentos sindicais, passaram a organizar greves, passaram a construir estados, a defender lideranças, a tornar-se obras, projetos, motivos de revoltas, revoluções, manifestações. Então, com certeza, essas doutrinas mudaram a história. E é justamente isso que eu vou começar a falar com vocês, sobre as doutrinas sociais do século XIX, sobre o socialismo utópico, sobre o anarquismo e sobre o tão famoso marxismo, né? Socialismo científico, comunismo. É muito importante que a gente entenda de fato o que essas doutrinas elas representam, para que nós possamos criar a nossa noção, para que nós possamos criar os nossos conceitos e preconceitos. É muito importante a gente entender o que é. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E muitas vezes alguém te pergunta, mas o que é isso? Você fala assim, não sei, eu sei que eu não gosto. Não, isso está errado. É muito importante ter a compreensão do que é, e a partir da compreensão do que é aquilo, do que foi defendido, de quem criou, você passar a ter a sua opinião. É importante sermos construtores de opiniões, mas a partir do domínio dos conceitos. Quando nós dominamos o conceito, quando nós temos a compreensão do que realmente as coisas são, o nosso discurso passa a ter muito mais peso, muito mais valor. E aí, de fato, nós passamos a fazer parte de um grupo seleto de pessoas que eu chamo de pensadores. Olha o tanto que eu estou bem acompanhado aqui por grandes pensadores, muitos deles pensadores dessas doutrinas sociais do século XIX, que eu vou estar falando com vocês na nossa aula de hoje. Vamos lá, galera? Olha só o que eu trouxe aqui para nós. Deixa eu voltar aqui. Isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Para o surgimento dessas doutrinas, foi necessário o estudo, a compreensão e a crítica do sistema capitalista. O capitalismo já era um sistema, né, predominante desde a primeira Revolução Industrial. Alguns autores trazem desde a crise do feudalismo com o mercantilismo, que nós chamamos de pré-capitalismo. E o capitalismo seria um modo de produção muito interessante, né, onde a riqueza está nas mãos dos capitalistas, capita é cabeça, né, ou seja, daquelas cabeças que detinham o capital, a riqueza, o poder, que constitui uma classe distinta da sociedade. Inclusive, o termo classe vai ser um termo que vai surgir no século XIX com Marx. Não é isso? Quem vai criar a ideia de classes sociais vai ser o pensamento marxista. E o capitalismo ele tem uma importante estrutura chamada propriedade privada. Isso mesmo. O grande esqueleto do capitalismo chama-se propriedade privada. Eu me lembro, há uns anos atrás, caiu uma questão na prova do Enem, aquelas questões para ninguém errar, que trazia uma tirinha da Mafalda, onde ela chegava nas amiguinhas dela com o celular na mão. E aí ela falava, olha aqui o que eu comprei. Comprei um celular. Vocês não têm, não? E as amiguinhas dela todas abaixavam a cabeça triste e saíam assim, sem o celular. Era na época onde o celular não era tão popular assim, pouquíssimas pessoas, só quem tinha muita grana que tinha um celular. Beleza. Aí pedi para você analisar essa tira e marcar a alternativa correta a respeito de uma característica do sistema capitalista. E a alternativa era muito fácil, dizia que o capitalismo é um sistema onde você é o que você tem. É isso mesmo. Você é o que você tem. E o que você tem, o que possui, né? O que você possui é o quê? A sua propriedade. Isso pertence a você. Então, o que é uma propriedade privada? É aquilo que não é público.
é aquilo que não é do Estado, aquilo que não é de um bem comum, aquilo que pertence a alguém. Compreendeu isso? Então, a sua casa, seu carro, seu relógio, o seu tênis, aquilo que é seu, que você comprou, que você adquiriu, certo? E o capitalismo é muito massa porque ele nos permite, né, cara, através do capital, através da grana, através do dinheiro, ter propriedades privadas, acumular essas propriedades privadas. Porém, nós precisamos enxergar o outro lado. Que outro lado é esse? Quem não tem a propriedade privada? Quem não possui propriedade por não ter o capital? E isso acaba gerando o grande caos do capitalismo, que é o quê? A desigualdade. E foi justamente dentro dessas análises, desses olhares a respeito do capitalismo, que uma série de pensadores começaram a propor teorias novas. E os primeiros a propor teorias novas foram chamados de utópicos. Isso mesmo. Eles foram chamados, eles não se designavam utópicos. Ninguém vai falar assim, eu sou um pensador, mas eu sou utópico. O que é utopia? É o inalcançável, é só uma viagem. O que eu estou falando aqui nunca vai dar em nada, não. Estou falando só para te enganar. Não, lógico que não. É lógico que eles vão pensar numa ideia que para eles poderia dar certo. Agora, qual era o grande problema desses caras? Eles não apresentavam maneiras de transformar os seus pensamentos, suas teorias, em realidade. E por isso, né, eles foram chamados de utópicos, certo? Então, olha, eles foram chamados de utópicos pelos marxistas, pelo Marx, pelo Engels, pelos teóricos marxistas posteriores, certo? Grandes pensadores foram chamados de utópicos, como, por exemplo, Robert Owen, propôs a criação de associações cooperativas para ocupar os desempregados, criou creche e ofereceu educação aos operários. Ele passou a criar melhores condições para os operários, mas sem fazer com que esses operários deixassem de ser uma classe dominada, certo? Depois nós tivemos Louis Blanc, também socialista, francês, líder proletário, exigia que o Estado apoderasse do sistema econômico para garantir trabalho e justiça para todos. Qual foi o questionamento da Louis Blanc? Mas se esse Estado ele é burguês, será que ele vai realmente gerar esse trabalho e justiça para todos? Ele não conseguia responder a saída para isso. Charles Fourier propôs a criação de unidades de produção, chamados falancérios, que baseavam em sociedades cooperativas, onde todo mundo trabalhava para a produção do bem comum e para a partilha igualitária da riqueza. Lindo, né? Beleza. Convença o dono da fábrica, convença o dono da empresa a deixar de ser dono e participar dessa cooperativa juntamente com os outros trabalhadores. Ah, não tem como, realmente. Então, isso é uma utopia, certo? Ou em Fourier, como eu citei, Saint-Simon, que propôs uma sociedade dividida em sábios, proprietários e não proprietários. Pirâmidezinha linda, né? Como? Que eu vou tirar essa classe dominante, dona do capital, dona do poder, e colocar o poder nas mãos dos sábios e depois daqueles que possuem a sua força de trabalho. Então, as ideias desses caras, sem apresentarem de fato uma saída, acabaram se tornando utopias, viagens. E esses caras acabaram não, de fato, conseguindo emplacar o que eles pensaram como Marx. A gente vai estudar, eu vou fazer uma aula dessa só sobre marxismo, para que a gente possa, de fato, ter uma compreensão do porquê que o pensamento marxista foi tão forte. Aprender a diferenciar socialismo de comunismo, entender as bases disso. Tudo isso vai rolar nas nossas próximas aulas. Isso é muito importante para você, como eu te falei no começo da minha aula, criar depois a sua ideia sobre os assuntos. Certo? Ah, Marcelo, mas o que você acha sobre isso? Querido, desculpe a franqueza. Mas a minha opinião sobre isso não cai no vestibular, não é o que o Enem vai cobrar. Ah, segundo o Marcelo, não. Segundo a mim, nada. Eu preciso te mostrar o que esses caras pensaram, quais eram as teorias deles, o que foram os apontamentos deles. E a partir daí você tem toda a sua liberdade de criar a sua opinião sobre, já que isso é um direito nosso, né? Vamos lá. Além do socialismo científico, foi criado o anarquismo. Ah, nós goianos, né, chamamos de narquia. A gente tira lá. Ah, que anarquia é essa? O que é isso? Uma bagunça? É a ausência de um poder, a ausência de um Estado. A palavra anarquia, ana é pequeno, arquia é governo, governo pequeno ou inexistente. Olha só, anarquia é uma palavra grega que significa literalmente sem governo. Defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação. Significa literalmente sem poder. Então vamos viver em uma sociedade sem ninguém nos governando,
onde cada um respeita a liberdade individual do outro. Já imaginou? Não. Imagina agora. Pensa se ia dar certo. Se com poder, se com leis, se com regras, já é o que é. Imagina se elas não existissem. Tá? Eu acho que é por isso que a anarquia também nunca passou de uma teoria, de uma ideia. Então ninguém, né, extinguiu o seu Estado e viveu basicamente ao Deus dará. Nós temos grandes líderes anarquistas como Mikhail Bakunin, Nikolai Kropotkin, Joseph Proudhon. São grandes nomes do pensamento anarquista. E uma das grandes críticas dos anarquistas foram o quê? Foi o quê? A propriedade privada. Proudhon, que é o pai do anarquismo, Bakunin é o príncipe anarquista, eles falavam: a propriedade privada é um roubo, eu quero acabar com ela ou com todo mundo que me governe, ou que me diga o que fazer. Sabe aquele cara que pega o todinho e fura ele ao contrário, né? Fala: ninguém manda em mim? É mais ou menos isso. Não aceito regras, não aceito imposições do Estado sobre mim. Olha só. Proudhon, filósofo francês, família pobre, evidentemente. Existe uma frase do Marx, cara, que eu gosto pra caramba, que ele fala assim, ó: é a minha existência que determina a minha consciência. Então é quem eu sou que determina como eu penso. É lógico que alguém muito oprimido pelo Estado é que vai pensar em acabar com o Estado, certo? Por isso que essas teorias vêm desses grupos mais pobres. Olha a frase do Proudhon: aquele que colocar as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano, e eu declaro meu inimigo. Malatesta também é um grande pensador do anarquismo. Anarquia, extinções de justiça e de amor entre os homens. Você sabia que o anarquismo chegou ao Brasil? Isso mesmo. No século XIX, com as ondas imigratórias europeias, em detrimento da crise da escravidão no Brasil e também da crise de unificações em países da Europa, muitos italianos, alemães, russos vieram para o Brasil. E eles trouxeram não só sua pele clara, seus cabelos loiros, seus olhos verdes, trouxeram também suas bases, seus pensamentos, suas teorias. E eles trouxeram o anarquismo para cá. Tanto é que em 19 foi criado o Partido Comunista Anarquista no Brasil. Olha que doido. Só que eles acabaram se rompendo, se separando. Tem vários textos, várias obras que falam sobre isso. E em 22, no mesmo ano que rolou a Semana de Arte Moderna, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. E o anarquismo no Brasil acabou não ganhando muita força, né? Até que nós temos até hoje o Partido Comunista do Brasil, né? Até hoje temos o PCB, o PCdoB, nós tivemos figuras importantes da luta comunista no Brasil, como Luiz Carlos Prestes, nos anos 30. Então, esses caras acabaram se apropriando do comunismo, que é a parte mais marxista da força, e abandonando, de certa forma, o anarquismo. Então, o socialismo utópico e anarquismo foram as primeiras doutrinas, até começar, de fato, o pensamento marxista, certo? E aí, esse barbudão aqui, o Karl Marx, vai ser o nosso objeto de estudo da próxima aula, cara. E é muito legal falar do Marx, falar das positividades, também vamos criticar, apontar alguns pontos negativos, mas entender, compreender o marxismo, entender por que esse cara, né, é tão badalado, por que falam tanto dele, quais são os prós e os contras dessa teoria, desse pensamento. Isso vai ser massa para nós, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Não perca o foco, não deixe de estudar, tá? Não deixe que toda essa dificuldade que nós estamos passando aí na história, né, na nossa geração, possivelmente outras gerações não passarão por isso. Né? Não deixe que isso tudo tire você dos seus objetivos. Eu espero de coração em breve poder estar perto de vocês novamente, estudando, trabalhando, brigando. Até disso a gente sente falta, tá bom? Então, confie em nós, confie no nosso trabalho, confie no colégio, confie em tudo que nós podemos oferecer para vocês, que dentro desse mar de coisas loucas, dificuldades que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar uma saída para tudo isso e logo a gente vai estar junto de novo. Tchau, tchau, galera. Valeu.